A gente vai falar sobre um assunto que, às vezes, amedronta muitas pessoas, as anestesias. Cerca de 25 milhões de anestesias são aplicadas anualmente no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E o responsável pelo procedimento é o médico anestesiologista, que, além dos 6 anos de medicina que tem que ser cursado, ele cursa mais 3 anos de especialização em anestesiologia. Por que vocês têm que botar essa palavra para repetir várias vezes, né? Palavra difícil dessa. Trava-língua, né? Trava-língua, exatamente. Para minimizar, então, os riscos durante o procedimento e evitar os transtornos, o Conselho Federal de Medicina recomenda uma consulta pré-anestesia. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre anestesia, temos aqui o anestesiologista Dr. Roberto Almeida de Castro, que está no nosso sofá, e a gente já vai falar com ele, né? Vamos lá. Dr. Roberto, seja bem-vindo. Muito bom ter o senhor aqui, porque nós queremos ficar anestesiados com a sua explicação hoje, hein? Espero corresponder às expectativas. Sim, com certeza. Maurício Luciano, deixa eu chamar César também, vem por favor. Essa é a Luciana, esse é o Apóstolo César e esse é o Maurício, o Dr. Roberto. Bom, existem muitos mitos, né, acerca da anestesia. Tem gente que morre de medo de fazer uma cirurgia, não por causa da cirurgia propriamente dita, mas por causa da anestesia. Na sua opinião, como anestesiologista, o que seria o fator mais responsável por esse medo ou esses mitos que rondam a anestesia? Bom, a primeira anestesia ela foi realizada no século XIX, né? Foi feita em Boston e a substância que foi utilizada foi o éter, né? Desde então, o arsenal medicamentoso, não só o arsenal medicamentoso, como todos os recursos que a gente dispõe hoje, evoluíram bastante, né? Muitos das crenças e das ideias que a população tem estão incrustadas no inconsciente coletivo. E, de fato, muitas delas têm um porquê, né? Exatamente pelo fato de que há 20, 30 anos, provavelmente essas preocupações eram procedentes. Hoje em dia, com o que a gente dispõe, isso tem mudado. E a resolução do Conselho Federal de Medicina, né, a 1802 de 2006, ela veio trazer ou recomendar essa avaliação pré-anestésica, que tem também como objetivo esclarecer dúvidas acerca do procedimento e do ato anestésico, bem como reduzir a ansiedade do paciente. Existem trabalhos na literatura que demonstram de maneira muito clara que às vezes é melhor você orientar o paciente do que medicá-lo na antevéspera da cirurgia. Quer dizer, uma boa conversa, uma orientação bem dada pode ser mais eficiente do que uma medicação ansiolítica e, portanto, o paciente chega à sala de cirurgia já sabendo de todo o processo, de como as coisas vão ocorrer. Uma boa conversa seria uma boa anestesia, então, né, doutor? Você já começa a anestesia pela uma boa conversa. Exatamente, exatamente. É verdade que cada corpo tem uma reação ao anestésico? Por exemplo, eu conheço pessoas que tomaram anestesia, acordaram no meio da cirurgia, tiveram que tomar outra, ou não, ficaram dormindo depois de 2 horas da cirurgia. Cada corpo tem uma reação para anestesia, doutor? Sim, existe uma ciência que tem estudado muito isso, que é a farmacogenômica, né, que estuda a parte genética. E, de fato, a interação entre droga e organismo, ela é absolutamente individual, né? Recentemente, Hollywood abordou isso num filme, né? Um filme em que o paciente acorda durante uma cirurgia cardíaca, né? Acho que até é uma abordagem inadequada, porque isso trouxe muita, digamos, preocupação por parte dos pacientes. Esses eventos eles podem ocorrer em situações muito, muito especiais, né? Principalmente em cirurgias de emergência. De uma maneira geral, isso não ocorre, porque a gente se precaver. E a gente tem hoje dispositivos de monitorização de profundidade anestésica, dispositivos de monitorização de consciência no intraoperatório, que nos auxiliam nessa tomada de decisão. O senhor falou que há 20, 30 anos as pessoas tinham até fundamento nas preocupações, porque algumas situações eram procedentes. Eu e minha esposa, nós passamos, eu até citei isso aqui num outro programa, eu e minha esposa passamos uma situação que, no parto do meu primeiro filho, né, que está com 14 anos agora,
a minha esposa, ela sentiu dor durante todo o parto, foi uma cesariana, e a anestesia não tinha feito o efeito que deveria ter sido feito. E ela sentia dor, ela mordia a minha mão de dor. E o médico não percebeu isso. E eu também não sabia, era a primeira vez que eu estava vendo um parto, então não sabia que ela não tinha que estar sentindo aquilo. E o médico foi perceber que a anestesia não pegou, como a gente fala, a anestesia não pegou, né? Não sei como é que é a nomenclatura que vocês usam lá na medicina, mas a anestesia não tinha feito o efeito correto. Quando terminou o parto, depois de costurada, foram colocá-la na maca para levar para o quarto, ela ajudou movimentando o corpo. Ela colocou a mão na maca e movimentou as pernas. Teoricamente, ela não poderia fazer aquilo. E o médico falou, mas você não podia estar fazendo isso aqui. E aí ela falou, eu senti a dor do parto o tempo todo. Né? Eu não sei qual foi o grau de profundidade que o senhor citou aí, falou, né? Grau a profundidade de efeito. Mas, quer dizer, eu estou falando de uma coisa de 14 anos atrás. Hoje, isso ainda pode acontecer, alguém ir para uma cirurgia, por exemplo, uma grávida, porque normalmente as grávidas têm medo de tomar aquela cirurgia que toma aqui nas costas, peridural, fala, né? Ou peridural ou RAC. De uma forma geral, atualmente a gente tem utilizado mais a RAC anestesia do que a peridural. Conceitualmente, para o leigo, talvez seja difícil explicar as diferenças, mas a gente considera que talvez a RAC ela tenha um perfil de segurança, principalmente em relação ao volume, à massa de anestésico que a gente usa e a menor incidência de complicações. Portanto, de uma forma geral, embora existam colegas que ainda deem preferência à peridural, a RAC anestesia hoje é a anestesia de escolha para gestante na realização de cesariana. E no caso, as duas são aplicadas no mesmo lugar, na coluna? São, exatamente. A gente segue os mesmos pontos de referência, mas basicamente, além das diferenças relacionadas ao volume de anestésico, à massa de anestésico que a gente utiliza, também existe uma diferença relacionada à profundidade, na intimidade do tecido, até onde a agulha vai. Né? Existe uma diferença de calibre na agulha também, algumas outras diferenças técnicas que eu acho que não cabe aqui a gente ficar detalhando, mas hoje em dia a RAC é a anestesia de escolha. Doutor Roberto, agora existem algumas pessoas que têm mais risco de passar por uma anestesia e há como identificar isso antes, no caso dessa pessoa precisar fazer uma cirurgia, mas há algum exame para saber se ela realmente corre um risco durante a anestesia e como proceder no caso da pessoa não poder tomar uma anestesia? Olha, muito importante essa pergunta, né? Não resta a menor dúvida de que isso pode ser feito. E a avaliação pré-anestésica, ela tem exatamente essa função. Né? A população brasileira ela vem envelhecendo, então, não raro, a gente hoje recebe pacientes até octogenários, né, para serem submetidos a cirurgias de grande porte, como cirurgias cardíacas. Então, eu costumo utilizar fazer um raciocínio que é o seguinte, a gente tem, ao avaliar um paciente, 3 fatores, né, a serem considerados. Primeiro, qual é o porte da cirurgia ao qual ele vai ser submetido. Né? Segundo, quais são as condições clínicas que esse paciente tem. Né? Porque se eu for para uma anestesia, ou vocês, por exemplo, aqui todos nós somos jovens, imagino que ninguém tenha um problema de saúde, a princípio, né, a gente pressupõe que não teremos problemas, teremos uma anestesia tranquila. E o terceiro fator diz respeito ao profissional que está executando a anestesia, que tem que ser proficiente naquilo que ele faz, e também aos recursos, aos insumos, aos dispositivos de monitorização. Isso tudo, essa tríade que vai determinar o sucesso ou o insucesso do ato anestésico. Pelo que eu percebo hoje, né, doutor, hoje você fala com muita propriedade sobre o auxílio tecnológico que foi o avanço dessas anestesias para o dia de hoje. Porque só de você saber a profundidade, saber o grau de inconsciência que a anestesia proporcionou ao paciente, já é um avanço muito grande em função de pelo menos 10 anos atrás, onde a gente ia realmente pela experiência técnica ou pelo instrumento, o instrumentista que diz, né, que faz a anestesia. O cara dava anestesia e cutucava com a agulha, né? Você pegou, tá sentindo? Você quer fazer uma pergunta também, Aposto? Não, inclusive, antes o Aposto pode perguntar também, eu queria abrir o pessoal de casa, ligar para a gente por 3253-3320 para fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, se você precisa
de alguma anestesia e tem medo, preocupação, não é? O doutor Roberto quer tirar as nossas dúvidas aqui hoje.